Boa noite. Queria agradecer o convite. É muito bom estar aqui, ter essa oportunidade de falar sobre os assuntos que eu tenho estudado nos últimos tempos e também a oportunidade de estar com vocês e conhecer, vir pela primeira vez a Juazeiro do Norte, uma cidade que me agradou muito. Obrigada, Carol. Ok. Então, a minha fala de hoje é sobre a história da matemática islâmica e algumas questões ainda pendentes. Antes de entrar na história propriamente dita, eu gostaria de falar um pouco sobre o vocabulário. Este é um tema muito pouco tocado na bibliografia mais comum de história da matemática, e muitas vezes os termos usados são bastante confusos. Então, eu queria, antes de qualquer coisa, tocar no vocabulário. Qual seria a diferença entre árabe, muçulmano e islâmico? Na literatura especializada, cada autor toca sempre nessa questão e muitas vezes acontece a solução tomada. Assim, existe uma certa liberdade para escolher o significado exato de cada palavra, mas às vezes varia de autor para autor. Então eu vou dizer aqui como é que essas palavras, que significado essas palavras vão ter nas coisas que eu escrevo e nas conferências que são proferidas. Bom, árabe é uma palavra que se refere a um povo, a uma língua. Aquele povo que vivia em tribos e que habitava a Península Arábica no início do século VII, aquele povo que seguiu a Maomé, então é aquele povo, aquele que se chama árabe. Tem sentido étnico, assim como falar de uma pessoa é árabe, assim como uma pessoa é um índio tupi-guarani. Isso quer dizer que ele pode ser tomado ainda pequenininho, criança, levado para um outro país, ser criado em um outro país, por exemplo, na Dinamarca, mas nunca vai deixar de ser árabe, porque é um conceito étnico, assim como o índio tupi-guarani não deixaria de ser um índio tupi-guarani, mesmo que fosse criado na Alemanha. Muçulmano já é um termo que se refere à religião, tá? É o seguidor de Alá, segundo a religião monoteísta criada por Maomé em 622. E o Islã? O Islã, eu sempre uso esse termo no sentido da sociedade que se formou com a religião muçulmana no centro, no topo dessa sociedade. Na sociedade islâmica viviam judeus, cristãos e zoroastristas, isso quer dizer outras religiões. Numa sociedade islâmica, pelo menos nesse período do que a gente vai falar, nem todas as pessoas eram árabes, nem todas as pessoas eram muçulmanas. Então, muçulmano se refere a um sistema político, social e religioso, é a estrutura da própria sociedade, tá? E não se refere nem só à religião e nem só ao conceito étnico. Agora, quando se diz matemática islâmica, nós estamos falando da matemática criada, inventada nessa sociedade islâmica, e não importa se o seu autor era
árabe, ou judeu, ou cristão, ou qualquer uma outra coisa, e geralmente era escrita em língua árabe, mas nem sempre, geralmente nem sempre. Em alguns autores eles falam de matemática árabe, tá? Mas eu vou adotar sempre o termo matemática islâmica. Ok. A história da matemática islâmica medieval se refere a um período muito pouco abordado na historiografia da matemática. Se vocês fizerem uma busca de revistas, livros ou histórias sobre o assunto, vão ver que é uma dificuldade achar material sobre isso. Em revistas especializadas, como é a História Matemáticas e a Centauros, você pode encontrar artigos sobre isso, mas elas são revistas que só falam para os pesquisadores, elas não são direcionadas nem a professores, nem a alunos de licenciatura, né? Então, tá. Então, é de fato carente, né, de material mais de divulgação, esse assunto, e foi um dos motivos que eu decidi me dedicar mais sobre isso, para ver se eu e o meu grupo conseguem fazer material mais de divulgação. Quando nós falamos sobre o Islã medieval, nós falamos de um período que fica entre o século VII depois de Cristo e o século XV. Enquanto que a produção matemática desse islâmica medieval já começa ali pelo final do século VIII e vai até o século XV também. Bom, agora vamos tentar mostrar seguir mais ou menos a história política, a história de divulgação, de formação do mundo islâmico. Então, vocês, claro, já devem ter ouvido falar de Maomé, né, o fundador da religião islâmica, que quando Maomé fundou a religião, ele conseguiu reunir as tribos que habitavam a Península Arábica, e quando Maomé morreu em 632, toda essa parte da Península Arábica, que está em vermelho, em quase vermelho, cor de abóbora bem escuro, toda essa parte aqui já tinha se reunido sob a bandeira do Islã. Eu digo se reunido, e isso é uma questão muito importante, porque até Maomé, a Península Arábica era ocupada, era povoada por tribos nômades, e que a única coisa que tinha, assim, claro, a cultura eles tinham muito em comum e falavam dialetos de uma mesma língua, o árabe. Tá? Mas tinha muito poucas cidades na região, né? Medina, Meca já existia, e Medina, né? Com outro nome, mas era Medina, e eles eram, a maioria, nômades, tanto viviam de comércio e de pastoreio, e, obviamente, a cultura era, como dizer assim, condizente com esse modo de vida. Tá. Ok. Então, Maomé morre em 632 e deixa toda essa parte desse cor-de-rosa escuro, aí desse cor de abóbora escuro, reunido, todas as tribos reunidas. Isso era um grande feito, né? Depois que Maomé morreu, ele foi seguido, quem veio depois dele para governar foram califas,
quatro califas, um depois do outro, que governaram até... essa fase dos califas durou até 662, e até 662, esses... até 682, os califas se dedicaram a conquistar os territórios vizinhos, tanto a oeste como a leste, e conseguiram anexar, dominar os territórios que vocês veem aí, desse cor de abóbora um pouco mais claro. Bom, eles governaram até em 661, e em 662, um grupo, uma das famílias fortes e influentes, conseguiu se estabelecer no poder como na forma de monarquia, e daí foi criada a primeira dinastia, a dinastia dos Omíadas. E com a dinastia dos Omíadas, os Omíadas também se dedicaram à conquista do território, e eles conseguiram todas essas... chegar a essas terras onde está pintada de cor-de-rosa. Pintada de cor-de-rosa. Eu olho lá porque a cor daqui não é a mesma cor de lá. Então, vocês... Essa fase de concurso, de conquista, 750. Então, em 750, o califado árabe, que era o califado árabe, que era o mundo muçulmano, o mundo islâmico, ocupava todo esse território que vocês veem até a parte cor-de-rosa. Isso quer dizer que ele vinha... Deixa eu ver se o cursor pega. Olha, aqui fica o Mar de Aral, está aqui. Tá? O Mar de Aral, aqui é o território da antiga Pérsia, né? Afeganistão, vem toda essa parte aqui. Depois, Armênia, lá em cima, ao lado do Mar Negro. Depois, toda a Península Arábica. Depois, o norte da África, todo o norte da África, todo o norte, até chegar aqui a Península Ibérica. Então, era um território enorme, enorme, que estava conquistado pela essa primeira dinastia. Ok, deixa eu ver o próximo, qual é a foto? Tá. Aqui nós temos um mapa. Ok. Vamos ver se eu consigo. Tá, esse aqui é um mapa que eu tirei uma foto lá numa exposição que estava no Museu do Louvre. Agora, essa outra aqui, não sei se eu vou conseguir, é uma animação. Vamos tentar para ver se dá para ver ou não. Ok, vamos ver. Começa o azulzinho, é onde Maomé começou a difundir o Islã, né? Aí ocupa uma boa parte da Península Arábica, depois vem os primeiros califas, e depois cessa um pouco e começa a primeira dinastia. Tá. Então, aí foi que completa o território ocupado pelo Islã. Bom, mas este período aí ocupou todo
sei lá, 9 séculos, não, mais ou menos, né? 8, talvez, né? Porque foi do século VII até o século XV, 8 séculos. Ok. Em 8 séculos, houve uma mudança muito grande nas configurações dos países, né? Muitos povos mudaram de um lugar para o outro, apareceram e desapareceram estados inteiros. Alguns povos assumiram um papel de vanguarda e logo depois de um certo tempo se retraíram e deixaram de ser os dominantes, e assim por diante. 9 séculos é muito tempo. É muito tempo, ainda mais isso tudo se deu durante o período que a gente chama de Idade Média Europeia. Então, as mudanças ali foram muitas. Eu procurei tentar dar uma ideia nisso por meio de mapas, né? Porque só o texto escrito é muito... a gente não consegue visualizar muito bem. Então, eu peguei alguns mapas para ver se eu consigo deixar um pouquinho mais claro. Então, um primeiro mapa que eu peguei foi o que retrata o ano 626. Em 626, Maomé ainda estava vivo. Então, em 626, quando Maomé estava vivo, os impérios importantes do mundo eram o Império Persa, que ocupava tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui, e o Império Romano do Oriente, ou o Império Bizantino, que ocupava toda essa parte aqui cercada. Os outros, a Europa, era a Europa recém-invadida pelos bárbaros. Então, ela estava ainda tentando achar a sua configuração, tá? Nada do que existia na Europa tinha cara do que ela veio se tornar depois. Tá. 626, né? Vamos para uma época depois, né? Só 24 anos depois. 24 anos depois. A configuração já tinha mudado muito. Vejam bem. O Império Bizantino tinha diminuído, tá? Diminuído um pouquinho, mas ele ainda ocupava espaço. O Império Persa já tinha encolhido, já tinha sumido, porque o Califado Árabe tinha tirado todas as terras, tinha ocupado as terras do Império Persa, tá? Mas o Califado Árabe ainda estava aqui, não passava desse ponto aqui. Ok. Vamos ver 87 anos depois disso. Tá. Aqui o Império Árabe já com a primeira dinastia, né? Não era mais os califas escolhidos, e sim aqueles hereditários, né? Então, o Califado Omíada já tinha seguido mais adiante ainda e tinha ocupado a Espanha. Já fazia 25 anos que eles estavam na Península Ibérica, né? E da Península Ibérica, só uma faixinha aqui do norte não foi ocupada pelos árabes, né? O Império Persa não existe mais, o Bizantino é um pouquinho menor, e a Europa e norte da Europa ainda não são os mesmos povos que são hoje. Ainda não tinham a identidade que hoje tem.
Então, 737. Aqui eu tenho um outro mapa que mostra Andaluz. Andaluz é o território da Península Ibérica, este aqui, território em verde, que foi ocupado pelos muçulmanos em 712 em diante, né? E nessa parte aqui em verde. E tá, agora tá bom, tá bem melhor. Tá, obrigada. Tá. E sobrou lá na Península Ibérica só essa faixa aqui ao norte. Então, aqui é 700 e pouco, né? Ok. Vamos um pouquinho mais adiante. 771, que é o início da desintegração política do Califado Árabe, né? Que a dinastia Abássida, que foi a segunda dinastia, ela não investiu na ocupação de território mais. Ao contrário, ela foi perdendo território. Então, em 771, a Espanha já tinha se separado do califado que tinha a sede lá em Bagdá. Então, apesar de de vocês não conseguirem ver, mas aqui está escrito Emirado Emíada e aqui está escrito Califado Abássida. Isso quer dizer que são dois estados diferentes, que a Espanha já não, essa parte aqui continuava muçulmano e permaneceu muçulmana por vários séculos, mas já não se submetia a Bagdá, ao governo de Bagdá. Bom, mas nós não vamos fazer isso século por século e vamos dar um enorme pulo de quase 700 anos. E qual era em 1401, né? Então, qual era a configuração que se tinha? Em 1401, nós temos a Espanha, já existia Portugal, que até agora ele não tinha aparecido. Aqui na Península Ibérica já aparece Portugal, e essa parte aqui que está em branco, que era muçulmana, ela já voltou a ser cristã. Eles expulsaram os exércitos muçulmanos e aqui sobrou só um pequeno território. Depois eles conseguem expulsar o resto dos muçulmanos que voltam para... deixa eu ver o que mais. O Império Bizantino aqui, ele diminuiu tanto que praticamente ficou só a capital, Constantinopla, e o território em volta dele. Nesse tempo, no início do século XIII, aqui nessa região, apareceu um outro, digamos, povo com um exército de conquista terrivelmente forte, que eram os mongóis. Os mongóis varreram todo esse território e chegaram bem perto da Europa. Isso ainda no início do século XIII. Em 1401, os mongóis já tinham atingido seu apogeu e já tinham se dividido em pedaços. Então, o que se vê aqui, em 1421, são regiões de poder autônomo, quer dizer, estados que são mongóis, mas são separados um do outro. A parte que nos interessa aqui é o chamado Emirado Timúrida. Ele interessa porque é um dos temas que depois vai ser ligado à nossa história da matemática.
Tá. E os árabes, o califado árabe, aquele que chegou a ser enorme, 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 ele foi empurrado de um lado e de outro, e agora ele já está nos limites retornou ao território da Península Arábica. Tá. Ok. Agora, depois dessa história política, eu vou voltar para a parte da produção científica. Tá. Então, sobre a matemática islâmica, nós podemos fazer, assim, de uma maneira meia frouxa, não muito estrita, uma divisão em mais ou menos 3 períodos. Os períodos do século VII até o século IX foi o período de assimilação do conhecimento científico dos demais povos e a produção gradativa de conhecimento próprio. Isso quer dizer que os árabes, que eram aquele povo nômade, tribos que foram reunidas por Maomé, do século VII até o século IX, se dedicaram a assimilar o conhecimento de outros povos mais antigos. Tá? A partir do século X, em qualquer campo da ciência, as figuras mais importantes vão pertencer à comunidade islâmica. Tá? Sejam eles, os muçulmanos, cristãos ou judeus. E no século XI, XII, XIII, a transmissão de conhecimento já vai do mundo islâmico para o resto para outras partes do mundo. Então, como é que isso aconteceu, né? Como é que de um início, começando com um povo nômade, que tinha uma cultura e um conhecimento de acordo com o seu modo de viver, daí a tanto século eles passam a ser os que transmitem conhecimento para as outras partes do mundo. Então, de uma maneira muito breve, eu vou tentar fazer esse relato. Maomé morre em 632 e o Estado que surge, o Califado, é governado até 661 por 4 califas sucessivos e, portanto, é chamado de Califado. Em 662, instituiu-se a primeira dinastia, os Omíadas, que permanecem até 750 e dedica-se a mais conquista de território e a consolidação do Estado. Em 750, os abássidas expulsam os Omíadas e assumem o poder. Os abássidas é a segunda dinastia. O segundo califa abássida, Al-Mansur, muda sua capital para Bagdá, uma cidade que ele construiu para ser a capital, para ser a sua nova capital. Nessa capital, ele funda uma instituição de ensino, estudo e tradução, que é chamada de A Casa da Sabedoria, que é um nome muito importante para a nossa história da ciência e da matemática. E outras instituições de ensino e cultura semelhantes à Casa da Sabedoria se reproduzem por todo o mundo islâmico. Então, a gente, de uma maneira forçada, a gente pode dizer que Al-Mansur deu um pontapé inicial nessa coisa. Na verdade, não é tanto assim. Alguns autores podem mostrar que antes já havia algum esforço nesse sentido, mas para simplificar a história, nós dizemos isso,
que Al-Mansur mudou a capital para Bagdá, fundou a Casa da Sabedoria, e daí a ciência começa a se estabelecer e se desenvolver. Aqui tem é claro, uma imagem da Casa de Sabedoria. Obviamente, essa imagem é tirada da cabeça de alguém, né? Ela é pintada, né? Não é uma foto. E diz que a Casa da Sabedoria reunia estudiosos de áreas distintas para pesquisar, produzir saber em várias áreas do conhecimento. Esses estudiosos recebiam todas as condições físicas e materiais para isso, e eram financiados pelo califa ou por algum meceno. Foi fundada no final do século VIII, destruída em 1258 pelo exército mongol, sob o comando de Ulegô. Ok. Só para mostrar o nome da importância da Casa da Sabedoria, aqui tem uma lista de matemáticos, e quando eu digo matemática, é também uma forçada de barra, porque os estudiosos daquele tempo não se restringiam a uma única área de conhecimento, e a maioria deles se dedicava muito à astronomia. A astronomia era mais o carro-chefe, né? E a matemática, muitas vezes desenvolvida, ela auxiliava a astronomia, né? Então, vocês podem ver aqui que desde 800 mais ou menos até 1206, né? Quer dizer, sempre, durante todo o tempo, tinha sempre uma figura importantíssima no mundo da ciência ligado à Casa da Sabedoria. E talvez o nome mais significativo para nós tenha sido o de Al-Khwarizmi, né? Aquele autor, o criador da álgebra. O criador da álgebra também é uma forçada de barra, mas tudo bem. Na história da matemática, todas as vezes que a gente diz criador daquilo, a gente está usando uma expressão muito forte, né? Ok. Aqui já vocês veem os nomes por data de nascimento aproximada de apenas alguns dos principais nomes ligados à matemática deste período. Tá. Então, aqui tem essa quantidade de nomes, mas é só alguns deles, não é todos, e aqui são mesmo os mais conhecidos. Tudo isso é para ilustrar esse período e a enorme produção matemática que houve. Tá. Ok. Então, nós vamos dar outra vez um enorme salto, né? Então, nós vamos pensar nesse período. A Casa de Sabedoria acabou de ser fundada, está em pleno vapor. Por influência da Casa da Sabedoria, muitas outras casas foram criadas pelo mundo islâmico, e algumas duraram muito tempo, outras menos. Nós vamos dar um salto enorme no tempo e ir para o final do período islâmico, para o final do século XIV. Tá. E chegamos ao final do século XIV.
Final do século XIV, os mongóis já chegaram, já atingiram seu apogeu, já se dividiram, estão em vários canados, em vários estados independentes, e entre os mongóis se destaca Timur, ou Tamerlão, se destaca e funda uma dinastia, a dinastia dos Timuridas, ou Timúridas. Seu neto é o Ulugbek, que é uma figura que nos interessa. Ok. Tá, nós vamos falar agora de uma região que fica na Ásia Central. A Ásia Central fica, esse aqui é o Mar Cáspio, a Ásia Central fica a leste do Mar Cáspio. Tá? Ela engloba os estados que hoje é país, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tadiquistão e Quirguistão. Este monte de tão no final dos nomes é porque é a raiz da palavra que significa terra. Tá? E nos interessa uma cidade que fica aqui a sudoeste deste país aqui, que é o Uzbequistão. A cidade se chama Samarcanda. Samarcanda, hoje uma cidade de tamanho médio, né? Foi capital da República Soviética do Uzbequistão por 5 anos. Fica no sudeste do país, do Uzbequistão. Ela é uma cidade muito antiga, desde o século VIII a.C. Ela ficava no caminho da Rota da Seda entre a China e a Europa. E, é claro, ficava no meio da confusão, né? Não teve uma existência tranquila. Foi conquistada pelos exércitos árabes em 712 e teve épocas de mudanças políticas, esplendor e declínio. Fez parte de distintos impérios e em 20 foi pilhada e quase destruída pelo exército mongol, comandado por Gengis Khan. O período dos Timuridas, né, que Timur era um mongol também, mas não era descendente de Gengis Khan, mas saiu de uma tribo mongol. O período dos mongóis, não é tudo isso não, gente, tem um erro aqui. É de 1370 a 1400, e eu não me lembro a data, mas não vai até 1499, não. Eu, de fato, cometi um erro de digitação aqui, né? Ok. Assim como a Casa da Sabedoria foi importante, é um tópico importante na história da matemática e da ciência, o Observatório de Ulugbek também é importante, é uma outra instituição importante, né? O Ulugbek era neto de Timur e ele queria transformar Samarcanda num centro de cultura e saber. Ele era governante, ele ficou como governante de Samarcanda, mas ele era, sendo ele mesmo matemático e astrônomo, ele começou em 1417 a construir uma madraça. Madraça é uma escola para impulsionar o estudo da astronomia. A madraça, em frente à Praça Registã, aquela que eu mostrei, tá?
foi concluída em 1420 e foram contratados os maiores sábios para ensinar na madraça. Entre os convidados estava Al-Kashi, que se tornou o colaborador mais próximo de Ulugh Bek, em Samarcanda. Ok. Tá, Ulugh Bek. Al-Kashi era o matemático de maior destaque entre os de Samarcanda. E ele, sobre ele se sabe muita coisa, entre outros motivos, porque ele escrevia para o pai, para outros que viviam não em Samarcanda, né? E essas cartas, as cartas de Al-Kashi, algumas delas foram encontradas, e ele faz um relato minucioso da vida científica lá no observatório, né? E havia um outro matemático muito, assim, da linha de frente, dos mais conceituados, que era Kadizadeh, que junto com Al-Kashi e o Ulugh Bek que levavam à frente os estudos. Tá, ok. O Al-Kashi não era uma pessoa muito delicada, mas mesmo assim o Ulugh Bek, o governante, disse assim, perdoava as grosserias dele. Tem 2 trabalhos. Al-Kashi deixou uma quantidade enorme de trabalho, enorme, mas 2 é o que chama mais atenção, pelo menos a mim chamou a atenção, que é o Tratado da Circunferência de 1424, e outro ele terminou em julho de 1424, e o outro chama Chave para a Aritmética, que ele finalizou em março de 1427. Essa Chave para a Aritmética é um livro-texto no qual ele escreveu para ensinar matemática a pessoas que não eram matemáticos, para o estudo, a matemática necessária para o estudo da astronomia, da agrimensura, arquitetura, contabilidade e comércio. Então, esse trabalho ele é elogiado pelos comentadores, dizendo que ele tinha tanto boa qualidade matemática quanto pedagógica. E, além disso, a Al-Kashi trabalhou também em tabelas astronômica, escreveu tratados de seno e corda, e, enfim, uma série de trabalhos. Então, desses matemáticos todos, eu falei somente do Al-Kashi, porque eu queria fazer um relato não muito longo, mesmo porque na minha fala eu queria apresentar alguns questionamentos, algumas perguntas em aberto, e imaginei que para apresentar essas perguntas, né, eu teria que pelo menos apresentar o tema a vocês, né? Então, uma pergunta que, para mim mesmo, né, que tenho estudado esse tema, que me desperta a curiosidade, e como aqui, nessa plateia, tem muitas pessoas que também têm muita curiosidade nas coisas que se referem à história da matemática, e que é possível que venha a desenvolver termos semelhantes, então, pode ser que esses que venha a pensar nisso também. Então, uma questão é sobre a diversidade de povos que participaram de maneira nesse mundo islâmico, seja na qualidade de povo dominante ou não. Muitos, naquela lista de matemáticos que eu apresentei, uma boa parte deles são originários de outros
de regiões distantes que vieram para a Casa da Sabedoria trabalhar, né? Assim como no Observatório de Ulugbeco também veio gente de país distante para trabalhar ali no observatório e produzir ciência e matemática. Então, a diversidade de povos, tanto no que se refere aos estudiosos, como também a diversidade de povos, vamos dizer assim, de povos assim, de identidade política e territorial diferente. Eu falei da Casa da Sabedoria, que se estabeleceu em Bagdá, né, que ainda com os árabes, e os governantes, os mecenas árabes, o impulsionaram, jogaram muitos recursos financeiros em cima para poder manter essa instituição de ensino e pesquisa. Ok. Mas essa Casa da Sabedoria, ou instituições semelhantes, se multiplicaram por o mundo islâmico, e isso a partir do século VIII até o século XV. Quer dizer, sempre em alguma parte do mundo islâmico havia uma casa semelhante, um lugar onde eram chamados os estudiosos para estudar, produzir coisas para as ciências e para a matemática, e financiado por o governante ou por os mecenas locais. Então, isso foi no decorrer de pelo menos 7 séculos e por todo aquele território. Isso ele não se restringia ao território ao território onde tinha os árabes propriamente dito. Okay. Então, ficamos assim. Tá, vamos ver. A pergunta que eu queria era sobre os mongóis. Aqui. Ok. Então, Gengis Khan, os mongóis. Os mongóis apareceram, se constituíram como um exército poderoso em 1216, quando Gengis Khan conseguiu reunir as tribos mongóis. Até Gengis Khan, os mongóis ocupavam um enorme território ao sul da Rússia, ao norte da China, e eram povos nômades. Povos pastores, criavam cavalo, cabra, tá? E viviam de caça. Tá? Eram povos nômades, com cultura, claro, correspondente a isso. Eles tinham uma religião xamânica. Se eles eram nômades, eles não podiam ter igrejas ou qualquer coisa do tipo. O culto religioso deles era direcionado para coisas da natureza, para monumentos que eles arranjavam no alto das montanhas, coisa assim. Tá? Bom, isso Gengis Khan conseguiu, o grande feito dele foi, rapidamente, conseguir reunir essas tribos nômades e transformar num exército. Eles já tinham pelo modo de vida desses nômades das estepes, eles já tinham todas as habilidades necessárias para a guerra. Eles sabiam montar cavalo muito bem. Eles tinham estribo, que permitia que eles atirassem de arco sem ter que parar o cavalo. Eles atiravam com o cavalo correndo, né? Pisava no estribo, firmava bem e atirava. Eles tinham um arco que antes era usado para caça, não era um arco feito para guerra, que tinha um alcance maior que outros arcos. Então, eles tinham, no modo de vida natural, né, anterior deles, as habilidades que depois eles usaram para a guerra. Tá? Então, em 1206 até 1220,
Gengis Khan consegue, com esse gesto, dar conta, varrer o mundo muçulmano, o mundo islâmico. Varrer mesmo, porque onde eles chegavam não tinha opção. Eles chegavam e saqueavam, destruíam e dominavam. Tá? Bom, em 1256, os mongóis destruíram Bagdá, destruíram a Casa de Sabedoria, né? Tá. Eles eram esse exército que eu acabei de descrever. Já no final do século XIV, o Ulugbek, como eu contei um pouco atrás, neto de Timur, né, que era mongol, né, governa Samarcanda, tá, já com numa sociedade islâmica. O Ulugbek já era astrônomo, e não só era astrônomo, mas ele financiou uma instituição onde dali saíram muitos trabalhos de ciências matemáticas. Então, se pode dizer que em pouco tempo, né, menos de 200 anos, esses mongóis que tiveram contato com o mundo islâmico, eles já tinham mudado. Eles já tinham outro tipo de sociedade e outra relação com o saber. Então, uma questão que eu acho que merece ser estudada é como se deu toda essa mudança. Essa mudança em menos de 200 anos com os mongóis. Quando eles se tornaram muçulmanos? Quando eles construíram uma sociedade islâmica? E por que essa mudança em relação ao conhecimento, ao saber e ao conhecimento? Tá. Então, é uma questão que fica em aberto. Outra questão. Nem todos os povos eram atraídos pela ciência. Naqueles mapas que eu mostrei, os turcos aparecem pela primeira vez lá no noroeste, bem perto do mar Cáspio, chamados apenas de turco. À medida que se deslocam para sudoeste, né, eles são chamados de turcos, seljúcidas e mais tarde de turco-otomanos. Por quê? Aparece no decorrer da história islâmica como se tornando cada vez mais poderosos, tá? Sempre eles não no poder, mas muito perto do poder, muito influentes. No entanto, não são relatadas contribuições científicas por parte desse povo. Será que é assim mesmo? Será que os turcos chegaram nessa esfera de influência, mas nunca foram atraídos pela ciência? Tá? E outra questão, será esses turcos que estão aqui, lá no norte, eles são os mesmos que tomaram o Império Bizantino e criaram o Império Otomano, que durou até o século XVIII, né? E tem mais, além dessas, tem muitas questões a serem respondidas ainda. Algumas delas já foram respondidas no nível de pesquisa, mas falta fazer chegar essas questões e essas leituras ao mundo dos que estudam matemática, dos professores de matemática, dos estudantes de licenciatura, né? Porque isso só enriquece o nosso mundo, saber dessas coisas. Tá? E, bom, com isso eu termino. Obrigada pela